Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui mais uma vez, compartilhando um pouquinho das coisas que o Senhor falou para mim, né? Eu costumo falar sempre isso, e para que eu possa dividir com os irmãos. Uma reflexão que vai ser compartilhada, que a gente vai falar no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, no versículo 1 e 2, ou melhor, versículo 3 e 4. Gênesis 1, versículo 3 e 4. Podemos ler? Amém. Versículo 3: E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, ó Pai, por poder estar aqui na sua casa com os meus irmãos, cultuando o Senhor, ó Pai, e meditando mais um pouquinho na tua palavra. Obrigado, ó Pai, por tudo que aconteceu até aqui. E eu te peço, ó Pai, que esteja completando a tua mensagem através de nós e através do teu Santo Espírito em nossos corações. Que o Senhor complete, ó Pai, o que a minha boca não alcança para falar nos corações dos meus irmãos, da forma que o Senhor tem feito até aqui no dia de hoje. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado pela tua palavra que chegou até nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos pensar juntos um pouquinho, meditar no que o Senhor falou para nós, a respeito de luz e trevas. E confesso que eu prefiro falar muito mais da luz. Eu foquei a mensagem muito mais na luz do que nas trevas. As pessoas que fazem teatro, as pessoas que são atores, eles costumam dizer que fazer o papel do ruim, do mal, do bandido, de quem vai fazer o mal para alguém, ele é um papel mais fácil de fazer. Ele é um papel que é mais engraçado na maioria das vezes. E em algumas situações nós torcemos pelo lado mal. Por exemplo, Velozes e Furiosos. Do que eu pude, eu fui assistindo todos que vinham passando. E a gente torcia por aquele pessoal que fazia as coisas erradas. E aí a gente trabalha com segurança pública. Eu estava torcendo contra os meus irmãos que estavam encenando no filme, porque os outros pareciam estar fazendo uma coisa mais legal. E eles pilotavam os carros e tal, daquele jeito mais agressivo, que a gente pensa que um dia pode fazer, mas quando pega no volante tem medo. E a gente acaba sempre tendo essa tendência muito fácil para esse lado ruim. E aí eu tentei focar um pouquinho mais no bem, porque o mal a gente já faz fácil. Então talvez seja melhor eu olhar para dentro de mim, enxergar um monte de coisa ruim que eu faço, um monte de coisa ruim que eu penso, e eu trazer essa reflexão da luz para dentro de mim. Eu vou falar de algumas coisas ruins, mas eu tentei, por mais que talvez eu não consiga, eu tentei focar um pouco mais na luz do que nas trevas, enquanto eu meditei nessa mensagem. E o texto que nós lemos de Gênesis, no primeiro capítulo 3 e 4, disse que Deus disse: haja luz. É o primeiro relato de palavra de Deus dito nas Escrituras. Haja luz. E houve luz. A luz apareceu. E viu Deus que a luz era boa. E ele já fez a separação da luz com as trevas. Então, a princípio, tudo era treva. E Deus chamou para si a luz. E ele, olhando para a luz, viu que ela era boa. Diante do início de todas as coisas que Deus criou a terra, a Bíblia diz que as trevas cobriam a face do abismo. Trevas e abismo
a gente pensando assim, na nossa forma humana, com certeza, não poderia ser algo bom. E tudo que Deus faz é bom. Todas as coisas que Deus chama à existência, como Ele fez com a luz, são boas. E Deus fez logo uma separação da luz que era boa, das trevas que Ele considerava ruim. E no versículo 4 diz que a luz Ele deu o nome de dia e as trevas Ele deu o nome de noite. Então, em algumas situações que nós vamos falar, quando a gente se refere ao dia, a gente está se referindo a algo bom, a algo transparente, a algo que todo mundo vê. E as trevas, mais ligado ao lado ruim. Porque por vezes a Bíblia fala sobre isso. Nem sempre é possível a gente escapar da noite. Eu tirei um plantão de 24 horas. Então, existem as pessoas que trabalham na noite. Mas existem as pessoas que são da noite. Isso é muito diferente, uma coisa da outra, né? Não estou falando de pessoas como nós, dentre nós, que às vezes funcionam melhor à noite. Por exemplo, deu 10 horas da noite, eu já estou morto. Não corro de uma boa conversa. Teve um dia que a gente ficou aqui conversando até 1 da manhã, mas foi muito produtivo. Mas, para estudar, eu prefiro acordar cedinho e estudar. Eu produzo muito melhor de manhã. Já tem as pessoas que são da noite. Lá no trabalho, a gente divide os horários de madrugada. E, normalmente, um horário, desde o tempo de exército, que o pessoal não gostava muito, é aquele horário de 2 às 4. É o horário que eu pego. Porque, primeiro, que a concorrência é menor. Ninguém quer o horário. E, segundo, que eu posso deitar um pouquinho mais cedo e dormir, porque mais cedo eu tenho sono. Aí eu durmo um pouco, acordo, faço aquele quarto de hora, durmo mais um pouquinho para eu poder acordar e vir embora. O dia que eu preciso fazer o último horário, eu preciso parar uma vez, pelo menos na estrada, para dar uma sacudida para conseguir chegar em casa. Depois, durante o dia, nem sempre eu durmo. Mas à noite, não é para mim. Mas eu respeito as pessoas que funcionam melhor à noite, e eu não estou falando contra isso. Eu estou falando contra algumas práticas que são das trevas, práticas que são da noite, e as práticas que são do dia, as práticas que são da luz. E a partir de então, tudo que Deus fez, Ele fez enquanto era dia. Na criação, Deus fez durante o primeiro dia e veio a noite e Ele parou. Fez no segundo dia, veio a noite e Ele parou. E assim Ele fez. E isso eu creio que Deus deixou para nós como exemplo. Com certeza, num passado bem distante, os trabalhos eram só de dia, à noite era só quem montava a guarda mesmo. Hoje em dia nós temos vários trabalhos da noite. Hoje em dia nós fazemos vigília à noite. Existem as pessoas que são acordadas pelo Espírito Santo para orar 3 horas da manhã. E muitas coisas nós não conseguimos explicar. Mas até para essas pessoas que são acordadas nesse horário para orar, com certeza eles são acordados para orar com um motivo, um objetivo de intercessão por coisas ruins que acontecem nas trevas à noite. E em João, no capítulo 8, no versículo 12, diz assim: eu sou a luz do mundo. É Jesus falando. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É muito interessante a gente agora já ver lá atrás que Deus viu que a luz era boa, no início de todas as coisas, e aqui é Jesus falando para o povo: eu sou a luz. Ele se identificando como algo que é bom, algo que é agradável, e quem o segue nunca andará em trevas, nesse lado obscuro. É assim que nós vivemos, é assim que nós tentamos seguir. Enquanto nós estamos na presença de Jesus Cristo e somos guiados por Ele, toda vez que a gente começa a se desviar do caminho, o Espírito Santo vem na nossa consciência e diz: não é por aí. Você pode até insistir, você pode até fazer, mas Ele te avisa.
E trevas aqui, pegando na raiz da palavra no grego, significa uma escuridão espiritual para esse texto. Uma escuridão espiritual, uma escuridão, uma marca de obscuridade moral e espiritual. Isto é, que bloqueia a luz de Deus quando falta fé. A gente se afasta da fé. E aí começa a permear em nós essas trevas. Eu estou concluindo agora o seminário. Já terminaram as matérias, já entreguei as coisas que precisava entregar. Está faltando só entregar o TCC, que é para entregar agora aí até o dia 6, para concluir. E eu vim conversar com o pastor, a gente está falando sobre a apostasia da fé. É esse afastamento da fé. E quando você se afasta da fé, e que por vezes a gente tem algumas desculpas para isso, e eu estou fazendo especificamente nesse período de 2020 e 2021, que teve a pandemia, onde muitas pessoas vão querer inventar um monte de desculpas, é porque eu não podia ir para a igreja, é porque fechou, é porque eu estava no isolamento social. Mas espera aí, aonde você anda? Se era esse o motivo, por que nós estamos aqui? Então isso não é desculpa. Talvez isso seja fruto do que a pessoa veio se alimentando. Obrigado. Veio se alimentando dessa luz e do quanto ele estava cheio, porque por vezes em mensagens nós falamos que o deserto vem. E quando a gente passa pelo deserto, é um lugar de aprendizado. Nós passamos por um deserto. E aí? Nós vamos conservar o que nós temos dentro de nós. Então, enquanto nós seguirmos essa luz que é Jesus Cristo, nós não vamos andar nessas trevas. E quando se fala da apostasia da fé, significa que essas pessoas estavam dentro. Significa que essas pessoas entenderam. Num dia que talvez alguém fez o apelo, ou não, ou foi em casa, elas levantaram a mão, elas disseram que aceitaram a Jesus, elas entenderam a mensagem, então elas passaram a ter fé. Mas a luz parou de brilhar dentro delas. Porque a gente precisa se alimentar dessa luz todos os dias. E a luz que fala aqui, nesse texto, diz que ela é a fonte de luz. Não é uma luz qualquer. Não é simplesmente a luz do sol, que já é muito grande, é magnífica, é esplendorosa, queima. Não é uma luz artificial, é a fonte que deu origem à luz que de fato é boa. É o que trouxe a razão a todas as coisas, é o que deu sentido a todas as coisas. E provavelmente as pessoas, à medida que foram deixando essa luz se apagar dentro de si, passaram a andar em trevas. E aí veio a apostasia da fé. Mas tem jeito. E nós estamos aqui para fazer esse resgate. Porque nós não nos perdemos nesse tempo. Um tempo curto. Embora tenhamos muitas perdas e preocupações. Mas um tempo curto. E se durasse uma vida ainda seria leve e momentânea. Tamanho é a glória do Senhor que nós vamos desfrutar. E às vezes a gente se perde por tão pouco. Falando ainda em luz, no finalzinho de 2017, quando eu estava na dúvida entre entrar ou não no seminário, e mais uma vez eu tinha sentido da parte do Senhor que eu precisava me capacitar para fazer o que eu já vinha fazendo. E que às vezes eu não entendia muito e a gente fica com medo. E o pastor foi chamado novo, o Léo foi chamado novo. Mas quando a gente recebe o chamado mais velho, e com tanta turbulência na vida, com tanta coisa que já aconteceu, eu confesso para os irmãos que eu fiquei com muito medo. E pensando, é para ser, não é para ser? Eu preciso largar o meu emprego, não largo o meu emprego? O que eu faço? E lá na igreja, tinha o pastor Manuel, que
me indicou ir para a FABERJ, e tinha o pastor Fernando Rios. Eu gostava muito de conversar com o pastor Fernando Rios, porque eu vi ele terminar o seminário e se tornar pastor. E é uma pessoa que já foi chamada mais velha. Ele foi chamado mais velho que eu. E eu achei que seria uma pessoa boa para eu conversar com ele, para trocar essa ideia desses conflitos. E aí ele chegou para mim e falou: meu irmão, presta atenção. Eu vou falar para o irmão a mesma coisa que o pastor Joelso falou para mim. E serviu para mim, talvez vai servir para você. Ele falou assim: quando eu conversei com ele a respeito de também entrar ou não entrar, o que eu vou fazer, se eu vou largar tudo ou se não vou, ele falou assim: existia um menino, criança, que chegou para o pai e falou assim: pai, pega minha bola para mim. Aí o pai falou assim: onde está a bola? Está lá nos fundos do quintal, mas está de noite e eu estou com medo de pegar. Aí o pai: então vamos fazer o seguinte. Aí pegou uma lanterna, isso aqui é uma lanterna, pegou uma lanterna e falou assim: acende a lanterna, e põe a lanterna assim, ó, na sua frente, pegando nos seus pés. Ele foi e colocou. Ele falou assim: filho, confia no pai, anda só onde tiver a luz, e vai pegar sua bola. Aí o filho colocou a luz nos pés, e foi caminhando, e voltou com a bola. Aí ele falou: meu irmão, serviu para mim e vai servir para você. Não se preocupa com isso. Caminha na luz. E aí a gente pensa assim: ficou fácil. Mas a lanterna é diferente. Essa lanterna brilha aqui, ó. E como às vezes o nosso coração é enganoso. E aí de vez em quando eu falo com ele: ó, pastor, estou com a lanterna acesa, hein? Só que agora o negócio está acabando lá. E aí? Aí continua na luz. E aí a gente vai tentar caminhar na luz e não se desviar dela, porque caminhar na luz é seguro. Evita da gente tropeçar numa pedra, cair num buraco. E é o que a gente precisa fazer todos os dias. Nós somos todos iguais. E a mesma luz que eu preciso seguir é a luz que cada um de vocês precisa seguir também. E de vez em quando, né, a pilha vai ficar fraca, eu preciso trocar a pilha rápido. Já que eu estou caminhando num ambiente que eu não conheço o que vai acontecer na frente, eu não sei o que vai acontecer até que eu termine a mensagem, que pode ser que eu não termine. Eu não sei o que vai acontecer na minha ida para casa, que pode ser que eu não chegue. O que está à nossa frente é um ambiente que nós não conhecemos, é um ambiente escuro, é um ambiente que causa medo. Todo mundo tem medo do futuro, entre aspas, né? Porque é desconhecido para nós. Então, eu tenho tentado fazer assim, aconselhado por alguém que foi aconselhado a fazer assim, que talvez que foi aconselhado por alguém que recebeu também esse conselho. E olhando no retrovisor, os outros dois que me deram esse conselho, na realidade que veio de um e passou para o outro, nós olhando a história, nós conseguimos enxergar que eles caminharam bem. O pastor Joelso da terceira igreja combateu o bom combate na terceira igreja, passou o cajado e continua com a sua experiência e orientando nós que somos mais novos. Pastor Fernando, a mesma coisa, só que agora, devido a alguns problemas de saúde, mora em Rio das Ostras. Mas uma pessoa boa, uma pessoa amiga. E o conselho não foi um conselho simplesmente faz porque é bom. É faz porque eu fiz, faz porque eu estou fazendo. E é um exemplo que a gente materializa por meio de uma lanterna, por meio de uma ilustração, para que a gente possa entender um pouquinho o que é caminhar na luz. E o que vai dar o norte da luz para nós é isso daqui. É ler a Bíblia. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Já cantava quando era criança. E nós precisamos buscar essa luz todos os dias. E a Bíblia, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, fala já para nós, todos nós. Antes Jesus falou: eu sou a luz do mundo. E agora aqui ele diz:
Vocês são a luz do mundo. E no versículo 16 ele diz: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Porque é pelas nossas obras que nós dizemos quem é o nosso Pai. Já que eu não conheço o seu coração, eu conheço o que eu vejo, que é a sua obra. Porque à medida que eu quiser dizer o que passa dentro do seu coração, é um pré-julgamento. Mas a partir do momento que eu vejo a sua obra depois de feita, eu não estou te julgando mais. Eu só estou constatando o que é fato. E ele diz, né? No 16: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. A luz nesse texto aqui já tem um sentido de esplendor, que é a qualidade daquilo que é grandioso. Vai conhecer o Pai. A qualidade do que é imponente. Ele é o Rei dos Reis. Isso. E por sua grandiosidade. E assim brilhe a luz de vocês. Assim devemos brilhar. Essa é a luz que brilha para fora. É a luz que brilha em mim que você vê. E eu falar de mim talvez seja muito fácil. Mas, nesses 2 anos que eu já moro aqui em São Joaquim, mais do que eu dizer para vocês quem eu sou, é cada um de vocês que já tem um conceito sobre mim, já identificaram que eu sou. E se identificaram isso, eu passando para vocês algo que não seja bom, me perdoem, porque essa não é a minha intenção. Mas nós somos iguais. E por vezes, o meu jeito de falar, o meu jeito de me expressar, de gesticular, de falar alto como eu falo, pode passar uma impressão ruim, mas é a luz que eu estou passando para vocês. Uma vez estava conversando com o Léo falou: rapaz, você é meio... Quem olha para você assim quando você chega, você é meio... Como é que é, Léo? Invocado. Olha para você assim, não dá vontade muito de chegar para perto, não. Você chega falando assim, olha no olho e... realmente no meu primeiro dia aqui na igreja, pastor, visitando, eu vim com a Cris, estava na escola bíblica, e aí entrou no negócio de criação de filho lá. Aí eu comecei a falar algumas coisas da minha experiência de criação de filho, e algumas pessoas não gostaram muito não. Mas é a minha experiência, é a minha forma de pensar, porque eu penso que criança, desde que nasceu Caim e Abel, nasce tudo igual. Só os pais que mudaram. E aí, por conta dessa nossa manifestação de quem nós somos, uns nos amam, outros às vezes nos odeiam. E outros ainda não tiveram assim, ainda não sei, vou esperar para ver. E aí as pessoas que vão chegando para perto, conseguem enxergar às vezes o nosso outro lado, que é humano, que chora, que ri, que brinca, que conta alguns vacilos que deu, e todo mundo dá risada. E que é muito melhor a gente começar a falar dos nossos erros, às vezes aproxima mais as pessoas do que falar somente dos nossos acertos. Parece que nós só acertamos, e o outro que às vezes pensa que está tão errado, pensa que, poxa, por que ele é tão diferente de mim, por que eu só erro? Não, a gente erra muito, e pode crer que numa roda de conversa com a gente, eu vou contar um monte de vacilo meu. Só para a gente ver que a gente é igual. E muitas vezes do que eu estou falando de mim, é exatamente igual que você faz. Mas a gente tem que buscar essa fonte de luz que está aqui. E essa fonte de luz aqui vai mostrar, a partir do momento que nós recebemos e passamos, porque nós não temos luz própria, nós vamos refletir o que vem do nosso Pai, as pessoas vão passar a nos conhecer, as pessoas vão passar a ver o nosso Pai em nós. Como diz a música, né? Até que o mundo possa ver a tua glória em meu rosto brilhar. Esse é o objetivo. Por mais que a gente às vezes leve uma vida inteira e só alcance no final, num lugar que ninguém viu. Mas isso é possível. A testemunho rápido de um primo, conversei bastante com o pastor e com o Léo a respeito disso,
passou uma vida fazendo coisas erradas. Uma vida fazendo coisas erradas. E nos últimos 6 meses nós nos estreitamos. E ele quis ter esse encontro com Jesus. E ele começou a fazer alguns concertos na vida dele. E ele estava muito doente, com algumas doenças agregadas, e uma pior que a outra. E foi chegando na reta final, e aí por fim eu ouvi um "eu te amo". Pensa, de um cara durão, e que acha que é o cara mesmo. Aí olha para mim e fala: "Eu te amo. Você me perdoa por tudo que eu fiz de errado?" Aí chega para minha mãe: "Tia, eu te amo, você me perdoa?" Pede perdão para algumas pessoas da família, que ele machucou muito. E no último dia, ele pede perdão para a mãe dele. E quando ele pede perdão para a mãe, entendeu para onde que ele iria e que ele estava salvo em Jesus Cristo, e falou: "Mãe, agora você deixa eu ir. Eu não aguento mais viver isso aqui não." E a mãe falou que sim, e a partir dali ele entrou no processo. Ela até tentou socorrer, já estava dentro do hospital, e tentaram fazer algumas coisas, mas ele foi. E se vocês conhecessem ele há 2 anos atrás, você ia ver um menino bonito, que parecia estar cheio de vida e saúde. E se vocês conhecessem ele há 3 meses atrás, vocês não diriam que ele tinha apenas 33 anos. De tão acabado que ele estava. De tão acabado que ele estava. E aí nesse dia, ele faleceu, tem 2 semanas. E aí foi feito todo o preparativo, e lá estava o corpo dele na hora de velar, e você olhava um menino dormindo, com o rosto bonito, restaurado, como se ele tivesse sido reconstruído. Eu entendo no meu coração que essa foi a paz que excede o entendimento que ele recebeu, por conta de ter tido esse encontro com Jesus dentro de um quarto de hospital, onde ele não teve como dar testemunho para ninguém, mas brilhou. E foi perceptível para quem estava ali com ele naquele momento. Deus faz. Ele fez com o ladrão da cruz. E eu não sou melhor que o ladrão da cruz. Ele faz até comigo. Faz com você. Fez com meu primo. Essa é a luz de Jesus que brilha para fora. Ele não conseguiu dar testemunho em vida para muita gente. Deu para as poucas pessoas que ele pôde. Mas brilhou para fora naquele último momento dele. E agora nós vamos falar de uma luz que brilha para dentro. Em Mateus 6, 22 e 23, diz assim: "Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz." Está para dentro. "Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas são." Como nós vemos as coisas à nossa volta? Isso aqui está falando para nós. Para nós que conhecemos, estamos na comunhão, estamos congregando, e que por vezes, e eu creio que eu não sou diferente de vocês, nós olhamos com um olhar diferente para as coisas que estão acontecendo. Nós olhamos com um olhar diferente para alguém que passou. Seja um olhar bom, seja um olhar ruim, seja um olhar de julgamento, seja um olhar de cobiça, seja um olhar de rejeição. Você sabe aonde pega para você. Eu sei aonde pega para mim. E esse versículo às vezes me perturba um pouco, porque nós julgamos sim as pessoas. Nós olhamos e às vezes não é bem aquilo que nós vimos, mas nós já criamos dentro de nós aquilo que é. E quão tremendas são essas trevas. E aí a gente pensa: como eu estou por dentro?
a partir do meu olhar. Às vezes a gente não pensa na hora que a gente olha, não. Mas quando chega naquele momento onde só tem você e a fronha, entre você e a fronha, só está a sua consciência. Você pode estar dormindo com alguém do lado. Mas quando o Espírito Santo vai lá na sua consciência e começa a te lembrar de algumas coisas, e você fica extremamente pensativo, e às vezes a mente trabalhando, fervendo, você não consegue dormir, e você não consegue se abrir porque é uma coisa sua. Às vezes você está olhando, a pessoa já está dormindo, e pensa que você dormiu também, e ali está fervilhando algumas coisas que você viu, ou ouviu, ou participou. E aí, como é isso dentro de você? É um versículo que, assim, eu considero como um tom de alerta, mas um tom de alerta pesado. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, tremendas trevas são. Como tem sido o meu olhar, o seu olhar para as coisas, já que os olhos são a candeia do corpo? Como que eu e você temos visto as coisas que acontecem, principalmente com os nossos aqui? Qual é a minha primeira intenção com meu irmão? Não estou falando nem com os de fora, estou falando com a gente que anda mais pertinho. Será que simplesmente eu vi e espero você sair para eu poder comentar com outro do lado? Que se fosse eu que saísse, os dois comentariam de mim, e se fosse o outro, nós que ficamos comentaríamos dele? Que às vezes a gente faz esses comentários mesmo, e alguns desses são até necessários, por mais que não sejam agradáveis. Agora vai depender do que nós vamos fazer com essa informação depois. Às vezes a informação ruim chega para que a gente possa ter uma atitude de conserto, mas às vezes a informação ruim chega simplesmente a fofoca pela fofoca. E aí nós nos tornamos bem piores do que os outros que não têm essa luz dentro. Porque nós conhecemos a verdade. E, por vezes, isso aí atormenta a minha cabeça. Em João, 1 João 1, versículo 5 ao 7 diz: esta é a mensagem que ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, aí vem o que vai aparecer aqui do lado de fora: temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Volta para dentro, de novo. Aí eu lembro daquela situação dos amigos que desceram o que estava acamado pelo telhado na frente de Jesus. Jesus podia falar para eles simplesmente: perdoados estão os seus pecados. Mas falar perdoados estão os seus pecados, eu também posso falar para qualquer um de vocês. E naquele ambiente todo de julgamento, para quem julgava, poderia parecer ser muito pouco. Mas para que vocês possam entender que quem está falando tem o poder para perdoar pecados, eu digo: levanta, toma o seu leito e anda. Perdoados estão seus pecados, foi para dentro. Levanta, toma o teu leito e anda, foi para fora. Para que os outros vejam. O que está dentro de você, mais uma vez eu falo, eu não sei. É o seu coração. Mas o que está fora eu estou vendo, não adianta você dizer que não. É incontestável, eu estou vendo. O que eu estou mostrando para vocês, vocês estão vendo. Pode até a visão estar um pouco deturpada, porque aí depende também do olho de quem vê. Mas às vezes eu realmente estou passando uma imagem ruim, uma coisa ruim para vocês. E isso cabe uma avaliação em cada um de nós. E aí, mas se andarmos
nas trevas, se eu digo que estou com ele, mas ando na treva, eu sou mentiroso, porque a minha prática não condiz com Deus que eu digo seguir, porque ele é luz e dele não há mal algum. Mas se, porém, andarmos na luz como ele andou, aí sim, lá fora, eles vão ver que nós temos comunhão uns com os outros. E aí não dá para eu passar na rua e não falar com o irmãozinho. Mas falar aqui dentro. Cadê a comunhão? E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí é aqui dentro. Isso daí, você é que vai sentir. E a partir do momento desse perdão, você tem comunhão com os outros. E a partir da comunhão com os outros, você tem o perdão. Porque você anda com ele. Vocês já perceberam quantas coisas ruins acontecem na noite? Muitas tramas. E existem as pessoas, como eu falei mais cedo, que se declaram: eu sou da noite. Tem um pessoal que só gosta da noite. A noite é obscura. Na noite muita coisa acontece. Se a gente for olhar para o mundo animal, tem muitos predadores nos animais que só atuam à noite. Porque os que são presa, normalmente à noite eles estão dormindo. E aí se torna a presa mais fácil. Os que são mansos, normalmente estão dormindo à noite. Os animais mais astuciosos, mais sagazes, eles andam na noite. E no nosso meio, isso acaba não sendo diferente. Em João 13, no versículo 30, diz assim: assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Por que será que o autor fez questão de grifar? E era noite. Não foi à toa. Toda a trama que estava acontecendo por trás daquilo que Judas estava fazendo ali, que parecia ser um momento de comunhão, foi tramado na obscuridade. Não foi segredo para Jesus Cristo, porque ele sabia que seria traído. Ele falou disso. E Judas saiu e era noite. Porque à noite eles conseguiam tramar com pouca gente vendo. Porque a maioria das pessoas trabalharam o dia todo, estavam cansadas dormindo. Mas os religiosos que queriam fazer mal para Jesus Cristo estavam com tudo armado. E era noite. Qual tem sido a minha escolha? Qual tem sido a sua escolha? O dia ou a noite? Nos plantões que eu tiro à noite, eu trabalho no monitoramento em Campos, e a gente observa, na rodoviária de Campos chega ônibus de hora em hora. Toda hora redonda chega um ônibus. E a gente fica observando quem desce. E aí, às vezes, desce muitas pessoas, e aí entram no táxi, vão embora, ou já tem alguém esperando e vai embora. Mas, por vezes, desce uma mulher, por vezes, desce uma senhora, por vezes, desce uma mulher com uma criança, por vezes, desce um casal. E, em determinado momento, começa um pessoalzinho a aparecer e ficar circulando de bicicleta. Está só espreitando. E aí, o que fazer? Esse povo da noite, um chegou por necessidade, talvez era o único horário que tinha um ônibus. Talvez aproveitou a folga mais um pouquinho para vir no outro dia, porque tem que trabalhar, mas só que o ônibus chegou de madrugada, e às vezes chegou, não tem um carro para levar, não tem um táxi, um ônibus que levaria para um determinado lugar já acabou, não tem mais naquele horário. Aí, quando dá tempo, em algumas situações, a gente acolhe, traz para perto. Ó, não é regra, mas fica aqui, ó.
Tem uma porta de vidro lá, a gente põe para dentro, tem uma câmera te vigiando. Se precisar de alguma coisa, é só sacudir a mão aí e a porta está aberta, você pode sair. A hora que chegar a sua condução, a pessoa que você está esperando. Mas se ficar lá fora, vai ter problema. Por conta dos que permeiam a noite para fazer o mal. Às vezes a gente não consegue a tempo. E até no dia do meu aniversário, dia 19 de outubro, eu tive que ir depor por conta de uma pessoa que a gente prendeu, justamente por um senhor que perdeu o ônibus, e aí foi assaltado, a gente desceu, deu tempo de prender, deu tempo de conduzir para a delegacia, e deu tempo de devolver os pertences do senhor, que estava lá, mas nem sempre dá tempo. Nós precisamos andar enquanto é dia. Salva as necessidades, enquanto é dia. E às vezes o Senhor usa os profissionais da segurança pública como o anjo que está ali para te proteger naquele momento. E quantas vezes nós somos tão ingratos, mas a gente não está do lado, às vezes não está do lado de lá para saber, mas a gente que está do lado de lá, às vezes entende, né? Quando a gente está parado num cruzamento, o trânsito está parado é porque o guarda está lá. Ó. Se não tivesse lá, estava muito melhor. Aí o dia que o guarda não está aí, porque não tem um guarda ali, o trânsito ia andar melhor, né? E é assim que funciona. Aí faz uma questão da visão que nós temos. Mas a noite ela é perigosa. As trevas são perigosas. E nós precisamos caminhar na luz, como na luz ele andou. Nós precisamos nos apegar nele, que é a fonte de luz para a nossa vida. Lembra de Moisés? Quando seu rosto começou a brilhar, a ponto dele ter que cobrir, ele começou a resplandecer aquela luz. É assim que nós precisamos ser. E por vezes nós começamos a entrar nesse ambiente de glória e essa luz começa a ver, as pessoas começam a ver o nosso sorriso, o nosso brilho no olhar. E aí nós colocamos uma capa, uma roupa legal de quem está na luz, começamos a nos comportar como quem está na luz, e às vezes a luz vai embora, como foi a de Moisés, e a gente mantém a capa também. Para todo mundo pensar que a gente está na luz. Nós precisamos refletir na nossa vida, em cada ato nosso, o quanto nós temos recarregado a nossa bateria para que a luz da lanterna não se apague. João 12, 35 e 36. Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. É isso aí, Jesus Cristo falando dele mesmo. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Nós somos filhos da luz. E se nós estamos nele, essa luz reflete para os outros. Jesus Cristo morreu, ele em vida falou isso, partiu, porque morreu e ressuscitou, subiu, deixou o Espírito Santo. Através do Espírito Santo nós temos essa luz em nós, nós somos a luz para o mundo, como o texto já disse. E aí esse conselho nós precisamos dar para os de fora. Talvez se eu chegar para o de fora e falar, olha só, eu sou a luz, vamos embora, não continua no seu caminho não, ele vai te achar soberbo. Mas de fato, nós somos a luz para esse mundo hoje. Nós somos. E esse alerta serve para os que não têm essa luz hoje. Me acompanhe enquanto dá tempo. A qualquer momento a igreja vai, subir. E aí, como que vai ser? A luz não vai estar mais entre vocês. Ou então, o outro já desceu. E a luz também já não está mais entre eles. É enquanto é tempo. E o tempo é hoje. E aí, talvez alguém que esteja no YouTube ou alguém que esteja aqui, que não tem essa convicção de aonde está, se de fato está na luz ou se está nas trevas, independente da sua convicção, eu te digo que tem espaço na luz e vem hoje. Caminha, seja luz. E para ser luz é de graça.
É só aceitar. Ele vai habitar em você, a luz vai resplandecer em você. A partir dali você se alimenta todos os dias. E você vai estar com as baterias recarregadas enquanto é tempo. Às vezes a gente fica numa apelação porque a gente quer levar todo mundo com a gente. A gente não quer que ninguém se perca. Mas nem sempre a gente vê isso acontecer na Bíblia. Jesus Cristo falou assim: vem. E foi. Você não quer, não vai, irmão. Coisa boa precisa se oferecer muitas vezes. A gente logo pega. É porque eles não estão entendendo que o negócio é bom. Por isso que a gente insiste, pela ignorância de quem não consegue entender. Mas nós precisamos ser essa luz. E nós precisamos nos manter iluminados, para que essa luz alcance os outros. Um cuidado que nós precisamos ter, em Lucas 16, no versículo 8. Os filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Segundo o comentário do Benson, num comentarista que eu pesquisei, ele diz que prudentes no sentido de se preocupar com o futuro. Que é um cuidado digno de imitação por nós, por aqueles que têm em vista um futuro nobre, que é a vida eterna. Quantas vezes nós somos tão relapsos com isso? Aqui ele está falando de um mordomo que fez uma divisão lá, para que as pessoas pagassem as suas dívidas. E aí um devia 50, não, você coloca que você deve, um devia 100, não, coloca que você deve 50. Outro devia 100 litros, não sei de que, ele não põe que você deve 80. Ele estava fazendo um preparo, embora estivesse sendo desonesto, para ter bons relacionamentos de amizade, porque poderia ser que ele ficasse desempregado, e ficando desempregado ele teria amigos, não morreria de fome. E mesmo ele sendo incrédulo, o ato dele nesse sentido foi digno de admiração, no sentido da preocupação com o dia de amanhã, e o quanto eu e você temos sido relapsos com relação ao dia de amanhã. Olha, uma vez eu ouvi a mensagem, levantei a mão, fui batizado, estou salvo. Vamos levando. Não se preocupa com o dia de amanhã de verdade, com a eternidade para onde nós vamos. Não é pelo mérito, é pela graça. Mas nós precisamos construir uma caminhada para que a gente viva melhor e para que a gente leve outros, para que a gente seja luz para outros. Nós temos a grande comissão, que é o chamado do Senhor, para ir e pregar o Evangelho e fazer discípulos. Mas como fazer isso se eu não me preparar para fazer? E aí eu não me preocupo. E aí nós vemos uma pessoa que às vezes é avarento demais e guarda para não faltar, mas também não vive. Porque se você aperta demais, não sai, mas também não entra. Ou então vai fazer igual banana, você vai apertando, vai saindo pelos dedos. E o pastor gosta de falar que quem tem para dar, sempre tem para dar. Nós precisamos refletir nisso. Caminharmos na certeza de para onde vamos. Mas nós precisamos nos preocupar com a chama que arde dentro de nós. Nós somos a Bíblia, que quem não lê a Bíblia, lê. E quem não lê a Bíblia, é só os de fora? Aqui dentro tem muita gente que não lê. Eu não sei da vida de ninguém. Aí estou fazendo um pré-julgamento. Mas por um histórico do que a gente está acostumado a ouvir, muitos de nós não lê a Bíblia. E aí sabe qual é a Bíblia? Que esse que não lê a Bíblia lê? Sou eu e você que está sentado do lado. E aí se eu também não leio, qual é a Bíblia que ele está lendo em mim? Nós precisamos ter cuidado com isso. E um mordomo infiel deu esse exemplo para nós, e a Bíblia diz que, baseado no que aconteceu com ele, que os filhos das trevas, muitas vezes,
são mais prudentes do que nós, que dizemos ser filhos da luz. Nós precisamos refletir nisso, porque para onde nós vamos, o texto diz que é um lugar nobre. Nós vamos para junto do Pai, nós vamos viver um céu com Ele. Como não nos preocupar com isso? A certeza da salvação não é para que a gente relaxe, é para que a gente vá e leve outros conosco. Vamos ler Apocalipse 21. Não vamos ler ele todo não, mas vamos ler do 23 ao 27. Apocalipse 21, do 23 ao 27, que diz assim. Aqui nesse texto, está sendo falado sobre a Nova Jerusalém, o lugar para onde nós vamos. E o texto diz assim: a cidade não precisa de sol e nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Imagina como que é esse negócio. O Cordeiro é a sua candeia. Da onde vem tudo de bom, da onde vem o princípio de toda a luz, o princípio de todas as coisas, que é a nossa candeia. As nações andarão em sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória. As portas jamais se fecharão de dia, pois ali não há trevas e noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro. Não vai haver nada de treva naquele lugar, nada de ruim. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. E meu nome está lá escrito, e eu vivo em função disso. Talvez não com toda a força que deveria. Eu sou um ser em construção. Eu preciso aprender muito mais. Eu preciso entrar muito mais e deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida, muito mais. Mas Deus sabe o meu coração e o seu coração. E nesse lugar vai entrar os que têm o nome escrito no livro da vida. E lá é tudo isso e muito mais, porque nem metade da glória celeste já foi contada ao mortal. Nós não suportaríamos o peso da glória do Senhor. Uma pessoa uma vez falou que se a gente tentasse se aproximar do sol, derreteria tudo, acabaria tudo. Um pouquinho que a gente fica aqui, a gente fica todo assado. Mas, e aí, qual seria a possibilidade de conseguir chegar lá perto do sol? De chegar no sol, propriamente dito, qual seria a possibilidade? Só é possível chegar perto do sol se você adquirir as suas propriedades. Se você se tornar igual a ele. E é isso que vai acontecer com a gente. Nós não suportamos o peso da glória do Senhor. Mas o nosso corpo vai ser transformado. Nosso corpo vai deixar essa matéria corruptível para se tornar incorruptível, glorificado. E aí sim, nós vamos suportar essa luz que não se apaga. Não vai haver trevas, não vai haver noite. Aqui, se o sol não sumisse, a gente não suportaria. E aí a gente tem a noite para aliviar. Mas para a noite nós temos a lua. Lá é o que a música diz: não haverá mais noite. Verei os olhos de Jesus e tocarei o seu corpo na Nova Jerusalém. Vamos refletir em como nós temos levado a nossa vida. De quantas vezes nossos olhos, que são a candeia do corpo, têm sido maus e têm sido bons. O quanto nós temos permitido que a luz do Senhor reflita em nós, para que seja no outro.
qual é a Bíblia que os outros estão lendo na nossa vida. Amém? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor falou ao meu coração. Muito obrigado, ó Pai, pelas reflexões que fazemos. E quanto mais nós conseguimos enxergar a Sua grandeza, mais nós entendemos que somos tão pequenos, imaturos e dependentes do Senhor. Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, ó Pai. Traz-nos, ó Pai, a consciência do Senhor, para que a Sua luz possa brilhar em nossa vida, apesar de nós, apesar de sermos quem somos, Pai, apesar de sermos tão falhos. Completa, ó Pai, a Tua obra em nós. Nos faz, ó Pai, ser servos do Senhor, servos mais obedientes, servos, ó Pai, que têm prazer de meditar na Sua palavra de dia e de noite. Senhor, se essa palavra está chegando para alguém que ouviu, mas ainda não experimentou desse Seu amor, ainda não sentiu, ó Pai, a paz que excede todo o entendimento do Teu Espírito Santo dentro do coração, mas está sentindo nesse momento, ó Pai, salva, Senhor. Toca, ó Pai, nesse coração. Traz, ó Pai, para perto do Senhor, e que nós possamos ver essa luz brilhar. Que, se possível, ó Pai, nós possamos até conhecer essa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, trabalhe em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.